Fala aqui pra mim quem tá aqui. Quem tá aqui comigo? Fala um oi pra eu saber quem tá aqui. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá bom? Vou esperar o pessoal entrar e a gente vai conversando. Que foi? Vixe, parece que caiu. Caiu. Mas já voltou. Olá, boa noite. Tudo bem, pessoal? Fala um oi aqui pra mim, quem tá por aqui. Hoje nós vamos bater um papo sobre a diferença do cuidador e do técnico de enfermagem. Boa noite, mames. Mamãe tá aqui. Então eu vou explicar para vocês a diferença entre cuidador e o técnico, tá bom? Envia aí para as pessoas que vocês acham que é importante ver esse vídeo, envia para os amigos, para todo mundo. E fala um oi aqui para mim, quem tá por aqui. Vamos lá. A diferença do técnico para o cuidador. Vou estar respondendo as perguntas também, então se vocês quiserem fazendo perguntas, a gente vai conversando aqui, tá bom? Então, bora lá. O cuidador de idoso é um curso, teoricamente, um curso livre. A gente costuma dizer que é um curso livre, sem normas, sem regras, né? Por quê? Porque saiu uma lei, né, onde ia ser regulamentada a profissão de cuidador de idoso. Mas essa lei foi vetada e não foi aprovada, né, pelo presidente e então foi estacionada. Então, desde então, se fosse aprovada e regulamentada, ia ter algumas normas e regras a serem seguidas. Como não tem, acaba ficando um pouco desorganizado as coisas, né? Então, não tem um órgão que fiscaliza, né? Não tem uma questão assim de regulamentação. Então, o que acontece? As pessoas vão fazendo cursos, né? Com cargas horárias diferentes, aí, porque não tem uma regulamentação. E tem o certificado. Esse certificado, ele serve, né? E hoje a vigilância sanitária exige para algumas instituições de longa permanência, né? As casas de repouso, os asilos, enfim, instituições aí, precisa que tenha o certificado. O cuidador precisa fazer o curso de cuidador de idoso e ter o certificado. E o técnico? O curso técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem, né? Que hoje não tem uma divisão, né? Pelo menos aqui na nossa cidade é só o curso técnico de enfermagem, que teoricamente antigamente se fazia 1 ano do curso de auxiliar e depois o 2º ano viraria o curso técnico de enfermagem. Qual que é a diferença entre o cuidador e o técnico de enfermagem? Os cuidados em relação ao paciente são
teoricamente os mesmos, né? Cuidados referente à vida diária do paciente. O que seria isso? Esses cuidados de vida diária? É o banho, alimentação, né? Troca de fralda, cuidado higiênico, né? A higiene do paciente, se esse paciente está bem, todos esses cuidados. O cuidador, ele tem total condição e capacidade para cuidar desse idoso. O técnico de enfermagem, ele já tem uma condição, um estudo, né? Por conta do tempo que ele ficou aprendendo ali. Aí, nesse caso, esse profissional, ele já tem umas capacidades a mais. Por exemplo, fazer uma coleta de exame, né? Pegar a veia, coletar, passar medicamento intravenoso, com prescrição médica, tá? Tudo tem que ser seguido a prescrição médica. Medicamentos em bomba de infusão, que também são medicamentos intravenosos, medicamento subcutâneo, intramuscular, né, que é no músculo, né, aquela injeção no bumbum. O técnico de enfermagem tem capacidade, ele se qualificou para isso, né? Então, o curso técnico é um curso pequeno de algumas horas. O curso de cuidador é um curso pequeno com poucas horas. O curso técnico já é um curso de 2 anos, no mínimo, tá? Mesmo assim, ainda esses profissionais, eles precisam de reciclagem, tá? Todos os cursos precisam. Os médicos, eles estudam aí 5 anos, mais alguns anos de especialização, uns 2 anos de especialização, e nunca param de estudar, né? E o cuidador, o técnico, enfim, todas as graduações, o profissional, ele precisa entender que o mundo muda, né? Tudo se atualiza e a gente também precisa se atualizar. Olha só, se a gente parar para pensar sobre o smartphone, o telefone que a gente tem, né? Olha, a gente tem uma máquina, um computador na palma da nossa mão, a gente tem tudo aqui, a gente fala com uma pessoa no outro lado do mundo em tempo real. Antigamente era carta, imagina, tem que escrever uma carta, colocar, ir lá nos correios, colocar, pagar essa carta, para chegar daqui um certo tempo. Antigamente demorava meses para chegar uma carta em outro país, né? Hoje nem existe mais carta, ninguém mais manda carta, hoje é e-mail. Eu mando agora, já chegou lá. Eu ligo para a pessoa de chamada de vídeo, já falo com a pessoa do outro lado do... Então, é tecnologia, é mudança, é avanço das informações. Hoje acontece coisas que a gente, em segundos, o mundo fica sabendo. Em segundos, né? Dispara uma notícia e, de repente, viralizou aquilo e todo mundo sabe. Então, é muito rápido o avanço. E a pessoa acha que fez um curso de cuidador, ou um curso técnico, ou uma faculdade, acha que sabe tudo na vida. Pelo amor de Deus, a gente está em 2022. Ninguém sabe absolutamente nada. A gente tem que sempre buscar conhecimento, aprender todos os dias, certo? E o técnico e o cuidador não é diferente. Verdade, Valéria. Sem falar do orelhão, antigamente a gente tinha que colocar uma ficha, né? E discar o número e tinha que falar super rápido porque caía a ligação, né? Cartão telefônico é da minha época. Eu até colecionei cartão na época. E a gente passava o cartão. Engraçadíssimo isso. E olha só, hoje a gente tem tudo na palma. Então o avanço de tudo, o avanço da medicina, o avanço do ser humano. A gente está em constante evolução, né? Então precisa aprender todos os dias. E não é 2 anos de técnico de enfermagem que a pessoa bate no peito e fala, eu sei tudo. E não é assim. O cuidador também não, né? A medicina também não. E qualquer outra profissão, a gente precisa estudar. Então, o técnico, ele faz um trabalho. Por exemplo, o cuidador, ele não pode trabalhar num hospital.
registrado como profissional, né, que vai prestar serviço para aquela instituição. Por quê? Porque no hospital precisa de um técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem, certo? Por exemplo, o enfermeiro padrão, né? As pessoas falam assim, fulano é enfermeiro, mas nem sempre é enfermeiro porque não fez o curso, a graduação de enfermagem, e sim fez o técnico. Então, tem uma diferença do enfermeiro, que é um enfermeiro padrão, que fez faculdade de enfermagem, para o técnico e o auxiliar, certo? Então, assim, o técnico e o auxiliar hoje virou um só. O técnico e o auxiliar é um só. Fazem tudo, a mesma coisa. Tanto é que nem tem hoje curso técnico para auxiliar de enfermagem, só o técnico mesmo. Então, ele pega a veia, né? Ele trabalha no hospital, ele faz prescrição, anotação de enfermagem, né? Ele acompanha ali, faz os relatórios de tudo que foi a procedência daquele paciente, certo? Ele faz a checagem de medicamento dado, faz o curativo conforme prescrição da enfermagem, né? Então, ele tem uma capacidade maior de trabalho, né? O técnico, ele consegue executar um curativo com mais precisão, certo? Realizar, apesar de o cuidador, mas o cuidador não pode aprender? Pode, mas sempre com orientação de um profissional, tá? Só que o cuidador não pode trabalhar no hospital, ok? O cuidador, ele não pode trabalhar... o campo do cuidador é, de certa forma, pequeno, né? Só casa de repouso, instituição de longa permanência e residência. E acompanhante de hospital. Então, por exemplo, o paciente precisou ir para o hospital, ficou internado lá e precisa de um acompanhante. Aí esse é o cuidador, certo? Agora, os cuidados e procedimentos realizados dentro do hospital é só o técnico que pode fazer. Já o campo do técnico de enfermagem é muito amplo, né? Tem clínicas que precisa do técnico de enfermagem, né? Várias áreas vários setores dentro de um hospital, né? Tem um instrumentista que tem que ser o técnico de enfermagem, né? O auxiliar do centro cirúrgico, né? Que vai trabalhar ali com a instrumentação, né? Auxílio do médico, tem que ser o técnico de enfermagem. Enfim, tantas outras áreas aí referente o técnico de enfermagem. Técnico de laboratório, né? Que vai ali coletar o exame, tem que ser o técnico de enfermagem. Exames, né? A área de diagnóstico por imagem tem que ser o técnico de enfermagem. Então, dentro do hospital ou clínicas médicas, por exemplo, auxiliar do médico para algum procedimento na clínica e não só no hospital, né? Tem muitos médicos hoje que fazem pequenos procedimentos dentro da própria clínica particular, né? Não precisa levar o paciente para um hospital para realizar certas cirurgias, pequenas cirurgias de pequenos portes, por exemplo. Então, o técnico de enfermagem tem uma gama aí de áreas, né, de setores diferentes para trabalhar. Já o cuidador, ele acaba ficando um pouco mais limitado, mas não significa que ele pode fazer aí o atendimento domiciliar em qualquer tipo de idoso, né? Por exemplo, alguns procedimentos que são um pouco mais invasivos são de responsabilidade aí do técnico de enfermagem. Por exemplo, uma aspiração, né? O paciente está com uma pneumonia, está hipersecretivo e precisa aspirar esse paciente. Esse procedimento, ele deve ser realizado pelo técnico de enfermagem, certo? Porque ele aprende a fazer esse tipo de trabalho. Já o cuidador, ele não tem essa capacitação dentro do curso, tá? Mas, Jane, eu conheço um cuidador que ele faz aspiração. Sim, eu conheço vários que fazem. Mas dentro do domicílio, né, eu costumo dizer assim, você tá com o teu paciente é um paciente grau 1, cuidador. O cuidador tá com o paciente grau 1, na residência, já tá ali com o paciente já faz muitos anos. De repente, esse paciente, ele evolui para um quadro aí
de grau 3 e precisa de sonda nasointeral. Esse paciente ele vai precisar, por exemplo, de uma aspiração, né? O que acontece? O familiar não vai mandar o cuidador embora, falar assim, agora eu vou te dispensar, porque meu pai evoluiu, né? E vou contratar um técnico. Geralmente eles não fazem isso. O que eles fazem? Pega os profissionais do home care, por exemplo, de atendimento domiciliar, capacitado e qualificado para ensinar esse cuidador. Vai lá e ensina a aspirar, ensina manuseio, né, com sonda, ensina o manuseio com a gastrostomia, e aí o profissional ele fica capacitado a fazer o trabalho ali. Mas tem que ser orientado por um profissional responsável, né, para ensinar a forma correta, para não prejudicar o paciente. Muito obrigada. Gente, vocês têm alguma dúvida? Hoje o assunto é meio rápido. Cuidador técnico de enfermagem. Então, assim, o técnico de enfermagem tem vários campos de trabalho, né? Várias atuações aí. E o cuidador já é um pouco mais restrito, fechado em casa de repouso para idosos, asilos, instituições de longa permanência e residência, tá? Agora, o técnico de enfermagem já amplia muito aí o horizonte de trabalho, porque dentro de um hospital também tem vários setores, né? Tem UTI, o técnico pode trabalhar dentro de uma UTI, tem o setor infantil, tem o setor geriátrico, tem o setor cirúrgico, enfim. Então, é uma gama, variedade aí de campos de trabalho para o técnico de enfermagem, tá bom? E o técnico de enfermagem pode realizar alguns procedimentos invasivos, por exemplo, o medicamento, né, intravenoso, intramuscular, subcutâneo, né, o técnico ele é preparado para esse tipo de medicamento com prescrição médica, tá? Ele não tem condição nem capacidade nenhuma para prescrever o medicamento de forma alguma, nem o técnico, nem o cuidador, nem o enfermeiro, nem qualquer outro profissional. Relacionado a medicamento, é só o médico prescreve e aí o profissional vai lá e executa da forma que o médico prescreveu, ok? Assim como curativo, tá? O enfermeiro que faz a prescrição daquele curativo, da forma do qual é o melhor pomada, qual que é a melhor substância para estar usando dentro daquele curativo naquele grau. Aí o técnico vai lá, o cuidador vai lá e segue a orientação do enfermeiro, ok? Por exemplo, passar uma sonda nasointeral. Isso é de responsabilidade somente do enfermeiro padrão, certo? Aquele enfermeiro que fez faculdade, ele tem capacidade para passar uma sonda. Pensando que ainda o mais correto é ir para o hospital para verificar se aquela sonda foi passada corretamente, se está no lugar certo, tá bom? Gente, vocês têm alguma dúvida sobre esse assunto? Alguém quer fazer alguma pergunta? Boa noite, pessoal. Hoje o assunto é bem curto, não dá para se estender muito. É só mesmo para tirar algumas dúvidas. Às vezes o pessoal fica perguntando, isso pode, isso não pode, né? Só que dentro de uma residência a gente sabe que a realidade é isso, né? Infelizmente, a gente tem que entender a condição de cada paciente e é isso. Hoje eu não sei, o que eu vou fazer? Eu vou buscar aprender, eu vou buscar conhecimento. Gente, busca de conhecimento nunca é o suficiente. Seja um profissional melhor, estuda. Só segue aqui a Cuidando de Idosos que você já está acima da média. Porque aqui tem conteúdo gratuito, tem conteúdo pago também, tem os cursos de cuidador de idoso,
tem conhecimento, tem curso de primeiros socorros. Quem aqui na live, não fez o curso ainda de primeiros socorros? Gente, é um curso que serve para a vida. Imagina, se dentro do seu trabalho, o paciente passou mal na sua mão. O que fazer? Como agir? O que de fato eu preciso fazer? Né? Ou o seu filho dentro da sua casa. Entendeu? Por falta de conhecimento. Às vezes você pode salvar a vida dele. Vocês não fizeram ainda o curso de cuidador, meninas? De primeiros socorros? Tem que fazer. A gente vai abrir inscrição aí pro próximo mês. Curso de primeiros socorros, fique ligado. Que é um curso muito rápido, mas de extrema importância. Curso importantíssimo, gente. Importantíssimo. De fato. Pra gente socorrer aí uma vida, né? Socorrer as pessoas que a gente ama, porque às vezes pode acontecer dentro da nossa própria casa e a gente não tem conhecimento, tá bom? E no nosso trabalho também pra gente salvar o nosso paciente, se for preciso, ok? Isso aí, ó, a Karina falou que já fez e vai fazer novamente. É sempre bom atualizar, né? Atualizar sempre, buscar conhecimento é muito bom. Gente, alguém tem alguma dúvida em relação a esse assunto de hoje? Referente à diferença entre o cuidador de idoso e o técnico de enfermagem? Não? Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? Então, como eu disse, hoje o conteúdo vai ser um pouco mais enxuto, né? Que não tem muito o que falar e não tem muitas perguntas, e a gente vai finalizando por aqui. Quero agradecer todos pelo carinho, por estarem aqui comigo mais uma vez e obrigado de coração, tá bom? Curte a live aí, envia para quem vocês conhecem, e se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, tô esperando você por lá, tá bom? Beijinho no coração e até a próxima segunda-feira. Beijinho e tchau, tchau.